colega, vamos iniciar a sexta parte desta série de videoaulas. Antes, porém, convido a se inscrever no meu canal do YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova postagem. Caso não tenha tido oportunidade de ver as anteriores, acesse o link do meu site, ortodontialago.com, e lá você vai encontrar considerações que fiz sobre a visão de Pedro Planas com respeito ao sistema estomatognático ideal, ou seja, o paradigma estrutural de cujo equilíbrio depende a finalização do tratamento das más oclusões. Na aula de hoje farei algumas considerações iniciais sobre o equilíbrio estrutural do sistema crâniofacial, que é fundamental para quem quer atingir um equilíbrio oclusal pós-tratamento sem necessidade de contenções. É necessário ressaltar a importância que esse tema representa em nossa área, pois o fantasma da recidiva vem assombrando a comunidade ortodôntica desde o seu início, a ponto de ser considerada parte integrante do processo terapêutico, parecendo algo do tipo, se não puder vencer o seu inimigo, junte-se a ele, né? Daí a importância capital desse tema, objetivamente enfocado na visão de Pedro Planas, que tem, sim, uma proposta fundamentada nas análises dos fenômenos biológicos e físicos que conduzem o desenvolvimento equilibrado da estrutura crâniofacial, do qual o sistema estomatognático faz parte. Eles são parte integrante para compor o paradigma de uma estrutura ideal. E como ela é formada? Para isso, cabe logo de início estabelecer definições sobre crescimento e desenvolvimento crâniofaciais, que, embora sejam habitualmente empregadas como sinônimos, na verdade não são, pois podemos definir crescimento como um fenômeno quantitativo, caracterizado por um aumento de massa coordenado por um mecanismo de produção de tecido e reabsorção, resultante de um processo metabólico. Já desenvolvimento resulta de um fenômeno qualitativo, relacionado à diferenciação progressiva durante o processo de maturação, em termos de alterações na dimensão, forma, relações. Tais definições são importantes para o entendimento das observações de Pedro Planas na elaboração de suas leis de crescimento e desenvolvimento crâniofaciais, que oportunamente veremos. Em verdade, em relação às leis, ninguém as cria, mas apenas observa os fenômenos naturais e interpreta-os à luz da razão. Podemos definir um cientista como aquele que olha para um determinado lugar onde todos estão olhando, mas apenas ele vê, destaca, interpreta. Assim eu defino Pedro Planas. Há alguns anos atrás, quando ministrei cursos de especialização em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares em Joinville, em Santa Catarina, eu tive a oportunidade de visitar o Museu Arqueológico do Sambaqui, que é um importante centro cultural responsável por atuar na preservação do patrimônio arqueológico brasileiro e na produção de conhecimento sobre os hábitos de povos construtores de sambaquis, que viveram na região há cerca de mais de 5.000 anos. Seu acervo possui cerca de 45.000 artefatos das mais variadas finalidades que ilustram a cultura e o estilo desse povo sambaquiano. Uma solicitação formal que fiz à direção do museu, emitida pela entidade a qual eu estava ligado à época, permitiu-me um acesso ao seu formidável acervo de crânios, grande número deles em perfeitas condições de conservação. Mesmo aqueles fragmentados permitiam distinguir um sistema estomatognático com aquela chancela de perfeição morfofuncional para executar a função que lhe é atribuída, com espaço para todos os elementos dentários, forma e situação de plano oclusal, revelando toda a sinergia que deve existir em uma estrutura funcionalmente equilibrada,
E como veremos a seguir. A prevalência do esquema oclusal identificado era basicamente o de balanceio bilateral, ou seja, aquele formado pelo cumprimento de leis naturais que vêm permitir uma função equilibrada, fisiológica e de manifestação espontânea. A presença de tal esquema oclusal era predominante no gênero humano desde há milhares de anos, e cuja degeneração teve início com a alteração na qualidade da dieta alimentar a partir da Revolução Industrial na Inglaterra. Como a forma é consequência da função que a modela e como objetivamos uma função ideal, naturalmente descartamos aquela forma degenerada, fruto de uma função deficiente, alterada. Para justificar a escolha de um modelo padrão, basta visitar um asilo e procurar naqueles velhinhos aquele que chegou à senilidade com um sistema estomatognático íntegro e operacional. Não se surpreendam com o esquema que encontrarem. O degenerado ficou pelo caminho e faz parte da festa dos dentistas, né? Nada como uma visão sobre a evolução do sistema estomatognático no ser humano ao longo de milhares de anos para entender como sua estrutura é resultante de estímulos funcionais que a modelaram. E também nada como o exemplo do que a natureza nos oferece como manifestação espontânea do equilíbrio entre forma e função ideais. A teoria das matrizes funcionais de Mohs, cuja aula está programada, fornece informações que permitem estabelecer uma relação de causa e efeito entre as matrizes funcionais periostais e capsulares, na modelagem das unidades esqueléticas a ela relacionadas, e que esclarecem a relação do binômio forma-função. Já dizia Myron Lieb, em seu brilhante silogismo, sem estrutura, não pode haver função. Sem correta estrutura, a função não pode ser correta. E uma função incorreta afeta não apenas uma correta estrutura, mas também pode afetar seriamente o desenvolvimento das estruturas. Ora, analisando tais crânios de notável equilíbrio estrutural, podemos tomá-los como resultantes de funções fisiologicamente equilibradas. Este é o objetivo das propostas de Pedro Planas. E para compreendê-las, tais conhecimentos são fundamentais. Praticamente todos os crânios que examinei, mesmo aqueles já fragmentados, como peças da figura 2 e 3, apresentavam harmonia de forma que permitia deduzir o equilíbrio entre os demais segmentos com os quais interagiam, provavelmente consequência de um padrão de alimentação que induzia estímulos de ordem neuro-ósteo-condrofibrogênicas, produzindo, então, remodelagens em todo o tecido ósseo na busca pela homeostasia. Qualquer alteração nesse ambiente pode gerar desequilíbrio estrutural. A recidiva é um exemplo de como as alterações nos aspectos funcionais e biomecânicos da estrutura craniofacial são responsáveis pelo desequilíbrio fisiológico. Isto evidencia a importância da visão funcionalista de Pedro Planas. Na próxima videoaula farei considerações sobre o padrão craniofacial que inspirou Pedro Planas na formulação de seu modelo de sistema estomatognático equilibrado, ressaltando aqueles aspectos que devem ser identificados para entender as razões que justificam procedimentos que visam alcançar o equilíbrio final pós-tratamento das más oclusões. Aguardo você para as próximas aulas. Forte abraço.